A janela quebrada entre dois mundos. Há uma linha invisível entre o mundo dos sentidos e o mundo do espírito. Uma linha que separa o visível do invisível, o conhecido do insondável, o tempo da eternidade. E bem no centro da sua testa, entre as sobrancelhas, há um ponto de luz adormecido. Uma semente ancestral. Um olho que não vê com pupilas, mas que enxerga o que os olhos físicos jamais alcançariam. Chamam de terceiro olho. Chamam de Ajna. Chamam de portal estelar. Mas poucos sabem o que realmente acontece quando ele desperta. Porque o despertar do terceiro olho não é um luxo espiritual, não é um enfeite esotérico. É um ato sagrado, irreversível e, em certos casos, perigoso. Você está prestes a mergulhar em um conhecimento que foi velado, oculto, distorcido ao longo dos séculos. Este vídeo não é um tutorial, é um rito de passagem vibracional. Se essa jornada ressoa com a tua alma, inscreva-se no canal O Poder Cósmico da Mente. Ative as notificações, não para ser informado, mas para ser despertado. Curta este vídeo e compartilhe com quem sente o chamado silencioso. Aqueles que já ouviram o eco da verdade antes mesmo que fosse dita. Ao longo dos tempos, o terceiro olho foi símbolo de sabedoria, de intuição aguçada, de visão espiritual. Egípcios o retrataram como o olho de Horus, hindus como a porta para o eu superior. Místicos o chamaram de lâmpada da alma. Mas o que poucos dizem é que abrir esse olho não é apenas ganhar visão sutil. É ser exposto à verdade sem filtro. Despertar o terceiro olho é como quebrar um espelho antigo. Você não escolhe o que verá refletido. Verá o céu, sim, mas também os abismos que carrega dentro de si. O terceiro olho é fisicamente associado à glândula pineal, um minúsculo cristal biológico, capaz de captar luz mesmo na mais completa escuridão interior. É nela que os antigos diziam residir a alma. É por ela que se acessa visões, símbolos, arquétipos. É onde o tempo se desfaz e o espírito toca o que está além da mente racional. Mas há um segredo sutil. Quanto mais você vê, mais responsabilidade você carrega. Quem acessa verdades maiores precisa ter o coração purificado, ou o que era para libertar, poderá enlouquecer. Os sinais de que ele está despertando. Você sente uma pressão entre as sobrancelhas? Sente que sua percepção está mais aguçada? Ou que sonhos se tornaram intensos, simbólicos, vívidos? Esses podem ser sinais de ativação inicial. Mas cuidado! Não é só luz que entra por esse portal. O que está dentro também sai. Muitos começam a sentir ansiedade, alterações no sono, medos antigos vindo à tona, como se a alma estivesse limpando os seus porões. Isso é real, e por isso despertar o terceiro olho sem preparo emocional ou energético pode ser perigoso. Muitos falam do terceiro olho como se fosse um poder desbloqueável, mas esquecem que ele não é um botão, é uma porta espiritual. E nem toda porta está pronta para ser aberta. Os antigos ensinavam: o templo deve estar limpo antes da entrada do fogo. Se você desperta essa visão sem purificar o ego, você vê o universo, mas o vê através das lentes da própria ilusão. O risco, então, não é ver demais, mas ver sem compreender. E isso pode levar ao desequilíbrio psíquico, à desconexão com o corpo, à falsa iluminação. O começo do olhar interior. Despertar o terceiro olho não é sobre ver espíritos ou enxergar auras. É sobre ver a verdade. E a verdade nem sempre é confortável. Mas se você for corajoso bastante para seguir, nos próximos blocos revelaremos os perigos reais de uma ativação forçada, como equilibrar a energia do terceiro olho com o coração e o que Hermes Trismegisto ensinava sobre a visão interior divina. Porque o terceiro olho não é o fim, é o começo de uma nova forma de existir. Os perigos ocultos da ativação prematura. Imagine um homem que passou a vida toda no escuro. De repente, alguém abre as janelas e a luz inunda o quarto. Ele não se ilumina, ele se apavora. Pisca, grita, corre da luz. Assim é o despertar do terceiro olho sem preparo.
A verdade entra com tanta força que cega. E então vêm os sintomas. Visões incontroláveis, sonhos angustiantes, medos que não parecem seus, dores de cabeça estranhas, sensação de estar fora do corpo. Esses não são poderes, são consequências de um sistema energético que foi forçado a abrir antes do tempo sagrado. O ego espiritual, o segundo perigo. Muitos ativam o terceiro olho e pensam: agora eu sou especial. Eu vejo que os outros não veem. Eu sou um iniciado superior. E assim, sem perceber, o ego veste um manto espiritual. Mas Hermes Trismegisto advertia: a ilusão mais perigosa é aquela que se disfarça de verdade. O terceiro olho desperto, sem o coração purificado, torna-se uma lente de julgamento, uma ferramenta de separação, um campo de delírio. Você começa a confundir intuição com paranoia, mensagens internas com vozes do medo, e acha que está despertando, quando na verdade está se afastando do centro. A fenda psíquica, o terceiro perigo. Outro risco é o desequilíbrio energético. O terceiro olho faz parte do sistema sutil de chakras, e se ele se abre enquanto os demais estão bloqueados, cria-se um colapso vibracional. Você acessa planos superiores, mas não consegue mais estar presente na Terra. Você capta emoções de todos, mas não sabe lidar com as suas. É como um rádio sem controle de volume, pegando todas as estações ao mesmo tempo e enlouquecendo no ruído. Sim, o terceiro olho abre sua visão, mas também abre sua vibração. Você se torna um canal, e nem tudo que vem do invisível é luz. Muitos médiums iniciam o caminho sem proteção energética e sentem-se perseguidos por presenças. Veem sombras nos cantos do quarto, escutam sussurros. Não são punições, são apenas vibrações não filtradas num campo que ainda não aprendeu a discernir. Por isso, abrir o terceiro olho exige maturidade energética, discernimento vibracional e, principalmente, ancoramento com o corpo. A falsa iluminação. Este talvez seja o maior perigo. Achar que despertou sem ter despertado. Você começa a ter visões, começa a sentir presenças, acredita que está acima do mundo material, mas se irrita facilmente, julga quem não entende, foge da realidade. Isso não é iluminação, é uma fantasia psíquica. E o terceiro olho, quando usado para alimentar o ego, transforma-se em prisão invisível. Como dizia o Tao, aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe. A verdadeira visão traz humildade, não arrogância. Os mestres do Egito, da Índia, da Grécia hermética, nunca entregavam os mistérios do terceiro olho ao primeiro curioso. Havia rituais, provações, purificações. Eles sabiam que a mente precisa ser treinada antes que a visão interna seja liberada. Hermes Trismegisto dizia: a chave para ver o invisível está no equilíbrio entre o coração e a mente. E esse equilíbrio exige tempo, exige verdade, exige entrega. O caminho correto começa dentro. Despertar o terceiro olho com segurança não é sobre técnicas forçadas. É sobre limpar o interior, curar traumas, alinhar os chakras inferiores, respirar, meditar, cuidar do corpo, ouvir o coração. A abertura do olho interno deve ser natural, como uma flor que desabrocha com o sol, e não uma porta arrombada pela curiosidade. O terceiro olho é como uma asa, mas ninguém voa com asas pesadas de medo, culpa ou ilusão. Nos próximos blocos, vamos revelar como preparar seu campo energético para o despertar verdadeiro, o papel do coração como filtro vibracional, o reencontro com a luz e o véu da ilusão,
Você chegou até aqui, e se ainda está ouvindo estas palavras, é porque algo em você já começou a despertar. Talvez você não tenha percebido, mas o próprio fato de buscar respostas já é sintoma de que a visão interna começa a se abrir, mesmo que lentamente. Mas antes de continuar, respire. Sinta o ar entrando pelo seu corpo. Ouça essa vibração. O ar que entra não é só oxigênio, é informação sagrada. É a energia que Hermes chamava de sopro divino. E com esse sopro, convido você a se aprofundar ainda mais. Se essa jornada está tocando algo profundo em você, curta este vídeo. Envie agora para alguém que precisa despertar com sabedoria. E se ainda não se inscreveu no canal O Poder Cósmico da Mente, essa é a hora. Este não é um canal, é um portal vibracional de retorno à origem. Tudo vibra. Hermes Trismegisto ensinava: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O terceiro olho é o centro através do qual percebemos essas vibrações mais sutis, essas mensagens que o universo não fala com palavras, mas com frequência. Quando ele se abre de forma equilibrada, você começa a entender o que uma presença significa sem que ela diga nada. Sabe o que uma situação carrega, mesmo antes de acontecer? Você leu o campo. Você sente a verdade vibrando. Mas para isso, precisa sintonizar. E para sintonizar, precisa silenciar. O terceiro olho não é um espelho. Ele é um vazio. Um espaço onde o universo se reflete inteiro. Por isso os grandes mestres meditavam. Por isso se afastavam da multidão. Porque só no silêncio interior a visão verdadeira floresce. É no silêncio que você percebe o que é seu e o que não é. O que é intuição e o que é ruído mental. A visão espiritual não é barulhenta. Ela é sutil. É como a brisa que move uma folha. Como a primeira lágrima que escapa sem motivo. Quando o silêncio fala, o terceiro olho escuta. Existe um segredo que raros conhecem. O terceiro olho só vê com clareza quando está conectado ao coração. Sem amor, ele vira julgamento. Sem compaixão, ele vira arrogância. Sem humildade, ele vira ilusão. Por isso, o coração é o verdadeiro filtro vibracional. É ele quem traduz as imagens internas em sabedoria. É ele quem humaniza a visão espiritual. E é por isso que muitos despertam esse centro e perdem o rumo, porque não purificaram o coração antes. O terceiro olho é o sexto chakra, mas para que ele funcione plenamente, os outros 5 devem estar em harmonia. Raiz, conexão com a terra. Sacral, emoções fluindo com liberdade. Plexo solar, poder pessoal equilibrado. Cardíaco, amor e compaixão. Laríngeo, comunicação clara. Se essas bases não estiverem limpas, o que você vê pode estar distorcido, como um espelho sujo que reflete a verdade em fragmentos. Por isso, o despertar não é só visão, é limpeza. É alinhar o templo interno. É preparar o corpo como vaso da consciência superior. Quando o terceiro olho se ativa com harmonia, os sinais são diferentes. Calma profunda sem motivo aparente, percepções elevadas que não assustam, clareza de propósito, capacidade de enxergar beleza onde antes havia caos, amor por tudo, mesmo pelo que não entende. Você não quer mais controlar, quer apenas fluir. Você não quer mais julgar, quer compreender. Você não quer mais mostrar que vê, quer viver a verdade em silêncio. O verdadeiro despertar do terceiro olho não é um espetáculo místico. É uma lembrança do que você sempre foi. É quando o mundo deixa de ser cenário e se torna símbolo. É quando a vida deixa de ser aleatória e se revela como dança cósmica. Nos próximos blocos, revelaremos como despertar o terceiro olho com segurança e verdade.
Técnicas de ancoragem vibracional. O segredo de Hermes sobre a visão da alma. Prepare-se, porque agora você começará a ver de dentro para fora. Como despertar com sabedoria o olho da alma? O terceiro olho não deve ser despertado como quem gira uma chave. Deve ser cultivado, como quem cuida de uma semente rara. Forçar a abertura desse centro é como pedir ao sol que nasça no meio da noite. A escuridão vai resistir, e o fogo, quando não é luz, pode queimar. Hermes dizia: a sabedoria é paciente, pois ela sabe o momento da revelação. E esse momento nasce quando o buscador deixa de buscar fora. Aqui não há mágica, há disciplina sutil. São práticas que abrem lentamente as portas da percepção, sem violência, sem choque, sem desequilíbrio. Respiração consciente, pranayama. Respirar de forma ritmada ajuda a limpar o campo energético. A mente desacelera. O corpo entra em coerência e a pineal começa a pulsar sutilmente com o cosmos. Meditação no escuro. Quando você fecha os olhos e mergulha na escuridão interna, cria um ambiente ideal para a glândula pineal despertar sua luz interior. Exposição ao sol da manhã. A pineal é fotossensível. Alguns minutos de sol ao amanhecer, sem óculos, sem vidro, ajudam a restaurar sua função natural. Jejum vibracional. Evite excesso de estímulos mentais e visuais. Evite também alimentos ultraprocessados. Seu corpo precisa estar limpo para ser instrumento da visão espiritual. Silêncio profundo. Não apenas o silêncio externo, mas o silêncio das reações automáticas. Quando você para de responder ao mundo de forma reativa, cria espaço para sentir o invisível. Muitos querem ver o céu, mas esquecem que os pés estão na terra. O corpo é a âncora. Sem ele, qualquer visão espiritual pode se tornar delírio. Caminhe descalço na terra. Pratique alongamentos suaves. Movimente-se com consciência. Faça da respiração sua aliada. Quanto mais presente no corpo, mais estável será a sua visão interior. Sem esse fundamento, o terceiro olho se torna um espelho rachado, refletindo distorções. Alimentação e frequência. O que você come vibra, e o que vibra molda o seu campo. Alimentos naturais, frescos, coloridos, nutrem não apenas o corpo físico, mas o campo etéreo. Açúcar, álcool, excesso de carne, processados e artificiais densificam sua vibração e criam neblina energética. Não se trata de seguir regras rígidas, mas de escutar seu corpo com sensibilidade. Ele dirá o que o aproxima da luz e o que o afasta da clareza. Você já viu uma pipa subir ao céu? Ela sobe, mas está presa por um fio. O terceiro olho precisa desse fio. Chama-se ancoramento vibracional. Como criar esse ancoramento? Estabeleça uma rotina sagrada. Horários para meditar, refletir, descansar. Tenha um altar simbólico. Um espaço com cristais, velas, imagens sagradas. Conecte-se com a natureza. Ela é o templo vivo da vibração. Repita mantras de alta frequência. Sons como Om, Soham ou Rama restauram um campo. Hermes ensinava: a vibração certa abre as portas do invisível. Mas a vibração certa só vem com alinhamento interior. Antes de encher o copo com luz, é preciso esvaziar as sombras que ele carrega. A prática do terceiro olho exige que você liberte mágoas antigas, perdoe memórias densas, solte a necessidade de ter razão, aceite a impermanência. Quanto mais você se limpa por dentro, mais a visão interna floresce.
E quando o olho espiritual abre no campo limpo, você não vê mais fragmentos. Vê a unidade. O caminho de Hermes e a visão da alma. Hermes Trismegisto não ensinava visões mirabolantes. Ensinava a sabedoria da visão interior equilibrada. Ele dizia: o todo está em tudo e tudo está no todo. E quem desperta o terceiro olho passa a ver o todo em cada coisa, num olhar, numa folha, num silêncio. Esse é o verdadeiro poder. Não ver o invisível, mas ver o visível com os olhos da alma. Agora você conhece os pilares para despertar o terceiro olho com segurança. Respiração consciente, silêncio interior, corpo ancorado, alimentação vibracional, limpeza emocional, sabedoria do coração. Nos próximos minutos, revelaremos o maior segredo oculto sobre o terceiro olho, o que acontece depois da abertura verdadeira e a integração final com o todo, o verdadeiro olhar de Deus. O olhar que toca o todo. O maior segredo hermético. Hermes Trismegisto ensinava verdades em camadas, e no mais profundo de seus escritos há uma revelação quase sempre ignorada. O olho que vê o todo é o mesmo que vê a si mesmo. O terceiro olho, no fundo, não serve para ver anjos, espíritos ou luzes no ar, mas para ver você, despido de máscaras, rótulos, ilusões. Despertar esse centro não é sobre adquirir novos sentidos, mas sobre se lembrar da essência que nunca deixou de ver. Após o despertar verdadeiro, algo muda para sempre. O excesso desaparece. Você já não precisa provar, não precisa explicar, não precisa mostrar que vê. Porque a verdadeira visão é silenciosa, não grita, não brilha, não se impõe. Ela apenas sabe. E esse saber se torna presença. E essa presença transforma tudo ao redor. A vibração da consciência desperta é como o perfume de uma flor. Não força ninguém a senti-lo, mas todos ao redor percebem que algo mudou no ar. Com o terceiro olho em harmonia, a realidade muda. Você percebe conexões que antes pareciam coincidências. Lê padrões invisíveis em conversas, sonhos e eventos. Sente o tempo com profundidade. Escuta o que não é dito. Vê beleza onde ninguém vê. E vive com propósito mesmo nas ações mais simples. E acima de tudo, você se sente unido ao todo. A separação desaparece. O outro deixa de ser outro. A dor deixa de ser inimiga. A vida deixa de ser caótica. E o amor se torna o único filtro real. No final da jornada espiritual, não há luzes no céu, nem entidades dançantes. Há você, em silêncio, em paz. Porque o verdadeiro olho que vê não está fora, nem no centro da testa, nem num chakra esotérico. Ele está no centro da sua consciência. E esse centro, quando desperto, não vê o mundo com olhos, mas com o coração da alma. O fim que é um começo. Talvez agora você perceba, o despertar do terceiro olho não é o objetivo. É apenas um dos portais no caminho de volta à sua essência. É a chave para o próximo nível da jornada. E como toda chave, ela deve ser usada com sabedoria. Quem vê com o olho do espírito também aprende a fechar os olhos com reverência. Porque nem tudo precisa ser visto, e nem tudo precisa ser compreendido. A maturidade espiritual é aceitar o mistério. É confiar que há um ritmo maior conduzindo tudo. Imagine que você caminha até um espelho, mas ao invés de refletir seu rosto,
Ele revela a sua alma. Você vê todas as versões de si mesmo, a criança ferida, o adulto que caiu, o sábio que silenciou. E então, vê uma luz. Não de fora, mas de dentro. Essa luz é o olho verdadeiro. E ao reconhecê-la, você entende. Você sempre viu. Apenas tinha esquecido. E agora que o véu foi tocado, que a verdade foi revelada com delicadeza, respire. Sinta o campo ao seu redor. Sinta a vibração da sua própria presença. Você está diferente. Porque a palavra, quando é verdadeira, não apenas informa, ela transforma. E se esse vídeo tocou você em algum nível profundo, inscreva-se agora no canal O Poder Cósmico da Mente. Ative as notificações e caminhe conosco por mais portais de consciência. Compartilhe nos comentários o que essa mensagem ativou em você. Envie para quem ainda não viu, mas já sente. Porque este é só o início. Há outros olhos, outras camadas, outros mundos. Mas por hoje, apenas veja. Veja com o silêncio. Veja com o coração. Veja com a alma.